Olá, hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade. Ansiedade é um sentimento que tem nos acometido nos últimos dias e que tem nos deixado de uma maneira muito sem saber como lidar com toda essa situação a qual nós estamos vivendo. Então a gente está passando por momentos de dificuldade, de isolamento, o tempo em que nós estamos confinados está se prolongando. A gente tinha uma perspectiva de que tudo isso iria amenizar em um curto prazo, né? De alguma maneira, a gente tinha essa esperança que esse tempo encurtasse, vamos dizer assim, para que nós pudéssemos ter novamente a nossa liberdade, entre aspas, de volta, né? Mas pelo que a gente tem visto, nos últimos dias, a situação no Brasil ela tem ficado bem complicada em relação a esse cenário que nós estamos vivendo. E uma das coisas que me deixa bastante intrigada é a respeito da falta de consciência por parte das pessoas, né? Elas, infelizmente, algumas pessoas, né, claro, não têm honrado, não têm se comprometido, vou dizer assim, com esse processo, com essas dificuldades que nós estamos vivendo. Então, isso acaba que prolonga mais ainda como que eu vou dizer, a nossa situação. Porque era uma coisa que a gente tinha uma esperança de passar num curto prazo, e agora a gente já não tem mais essa esperança desse curto prazo. A gente vive um dia de cada vez e esses dias estão se tornando mais longos, né, para a gente adquirir novamente essa nossa liberdade, né? Então a gente está aí vivendo esse confinamento, esse isolamento, essas dificuldades todas, trabalhando em casa de alguma forma, né? As pessoas que têm atividade para fazer estão fazendo em casa, as que têm que sair, saem, mas com muitas restrições ainda. Enfim, mas esse cenário tem nos trazido uma dificuldade emocional, né? Então, quando a gente é acometido de uma ansiedade devido a um momento de dificuldade que nós estamos passando, isso se torna muito ruim, porque essa ansiedade ela pode trazer outras dificuldades para nós, tá? Então a gente sabe que a ansiedade acomete as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa insegurança, e isso traz outras dificuldades, como as questões até físicas, como eu já havia dito, tá? Em uma outra postagem que eu fiz. Então, essas dificuldades que a gente traz, que a gente guarda, isso nos faz sofrer, porque a gente está convivendo com outras pessoas, né? Nosso grupo familiar de forma mais restrita, é, uns que saem para trabalhar, outros que não, que estão em casa. Então os que saem acabam que retorna e também traz uma certa insegurança, se será que foi contaminado, será que não? E a gente fica nessa dificuldade toda, nesse grau de ansiedade tão elevado, que acaba que compromete todo o nosso sistema, né? Principalmente o nosso sistema imunológico. Então a gente acaba que fica sem resistência, né? Fisicamente, vamos dizer assim, porque aí vem dor de cabeça, vem cólica intestinal, falta de apetite ou excesso desse apetite, né? As pessoas acabam se alimentando mais. O desânimo, as pessoas não têm muita vontade de fazer as coisas, né? Eu já tinha falado sobre isso também. Então, de maneira que o que eu quero colocar para vocês é como a gente se trabalhar, né, o mínimo que seja, para que nós possamos ter um controle melhor dessa situação em nós mesmos, né? Como é que eu consigo ter essa segurança em mim, né? E consigo transmitir essa segurança para outras pessoas, para aquelas pessoas com quem eu convivo, ou mesmo aquelas que estão distante de mim, mas que
eu preciso falar, ou eu tenho comunicado com elas, parentes, né, familiares que estão fora. Como que eu transmito isso, né? Como que eu transmito essa fala? É, eu tenho que transmitir uma palavra de positividade, de segurança, né, de conforto, de que tudo isso vai passar, né, e vai passar, em nome de Jesus vai passar, tudo isso vai se acalmar, né, a gente não sabe o dia, nem quanto tempo vai durar isso, mas que vai passar, isso aí é certo, né, mas acontece que cada um tem que fazer a sua parte, certo? Então, ó, a ansiedade, quando eu coloco alguns pontos de equilíbrio que nos vai fornecer uma certa segurança nesse momento de ansiedade, o que a gente precisa fazer? Primeiro é você se conhecer, é você conhecer o seu corpo, é você saber o seu emocional, é você saber que você precisa ter esse controle, certo? Então, olha, uma das práticas que a gente coloca, né, das técnicas que a gente aborda, em primeiro momento, é você avaliar o ambiente onde você está vivendo, onde você está atualmente, né? Provavelmente na sua residência. Então, como que você pode avaliar para manter esse ambiente mais agradável de forma que te dê prazer, tá? Então eu preciso ter prazer de estar no ambiente a qual eu estou vivendo, dormindo, comendo, convivendo com outras pessoas, certo? Fazendo os afazeres domésticos. Então isso tem que ser prazeroso para mim. Isso não pode ser uma tortura. Eu não posso fazer isso ou porque eu não tenho nada para fazer, ou porque é uma obrigatoriedade. Não, eu tenho que fazer porque é prazeroso para mim fazer isso, né? Mesmo que não seja, né? A gente sabe que dona de casa tem um monte de serviço que muitas vezes a gente não gostaria de fazer, mas se faz necessário, então torne isso prazeroso, tá? Faça dentro do seu tempo, certo? Em um momento em que você está mais seguro, mais confortável com você, é, se precisar de ajuda, eu acho que as tarefas domésticas nesse momento elas têm que ser compartilhadas com as pessoas que estão na sua casa. Então, dialoga, senta, conversa, olha, vamos fazer isso e tal. Então, é justo, né, que as pessoas se compartilhem desse momento para que não sobrecarregue uma única pessoa da família, certo? Um outro ponto, uma outra técnica que é bem importante a gente estar focando é a respeito do diálogo saudável. Ah, com quem que você vive, né? Com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Ah, eu vivo com a minha mãe, com meu pai, enfim. É você saber com quem você está vivendo ali naquele momento e que tipo de diálogo vocês têm. Porque o importante nisso tudo é manter um diálogo saudável, certo? Se eu estou falando que eu preciso de um ambiente saudável, eu também tenho que conservar esse ambiente com aquilo que é abordado dentro desse ambiente. Então, eu preciso ter diálogo saudável com as pessoas que convivem comigo neste ambiente, certo? Então, fugir de coisas que vão te levar a conflitos, mágoas do passado, ficar relembrando memórias negativas. Então é bom fugir um pouco disso. Uma das técnicas que é bem interessante nesse momento de isolamento é tentar sempre trabalhar com a positividade e ter uma referência disso. E uma das referências que a gente orienta é você fazer uso daquele antigo álbum de fotografia lá de 1900 e bolinha que você fez, fotos de início de namoro, de casamento, nascimento dos filhos. Relembrar esses momentos agradáveis em família também pode ajudar bastante essa questão do emocional, certo? Manter uma rotina em casa, tá? Então, quando a gente mantém uma rotina, a coisa não fica tão solta. Eu consigo ter comprometimento de horários, horário para acordar, horário para se alimentar, horário do almoço, horário da janta.
Quem tem filhos pequenos, horário para estudo, né? Faça um cronograma aí de estudos. As escolas estão com aulas online, a maioria delas estão com aulas online. Então, não deixar a criança se dispersar nesse momento, certo? E orientar para que você consiga manter essa rotina doméstica, tá? Que é fundamental. É autoconhecimento. O que é autoconhecimento? O autoconhecimento é você conhecer a si mesmo, tá? Conhecer a si mesmo, conhecer seu corpo, conhecer as alterações que o seu corpo te mostram. Como que é isso? Eu sinto dor de cabeça, mas eu não tenho uma frequência de dor de cabeça. Então, se nesse período você está tendo uma frequência de dor de cabeça, é bom observar, porque pode ser uma ansiedade mais elevada, tá? Por alguma razão, por algum fator, tá? Isso está sendo, essa dor de cabeça está sendo persistente, certo? Alterações, como eu disse anteriormente, o excesso na alimentação. É bom ter um controle disso, por isso que é importante ter a rotina doméstica, para que a gente consiga fugir desses excessos, tá? De estar se alimentando fora de hora, de estar fazendo ingestão de grandes quantidades de alimentos, que não é uma coisa que não é normal no nosso dia a dia, certo? Ou a ausência disso, muito tempo sem se alimentar. Então a gente tem que manter esse controle, tem que manter essa rotina, certo? Horário para dormir. Então eu costumo dormir X hora. Vá dormir sempre naquele horário, 11 horas da noite, 10 horas da noite. Rotina, criança tem rotina, então também cumpre-se com a rotina das crianças. A rotina da criança, a gente sabe que ela é um pouco diferenciada da rotina do adulto. Então, você pode criar a rotina para criança, principalmente em horários de estudos e para dormir, tá? Para o descanso noturno. Então, sempre trabalhando com aquele horário em que se faz necessário a criança se recolher, tá? A convivência de casal, também ela tem que estar ajustada nesse momento de dificuldades. Então, são assuntos muitas vezes pertinentes que vocês precisam conversar, mas se faz necessário não estar na presença da criança, então bote a criança para descansar, para dormir ou para estudar. E se for alguma coisa que precise ser abordada em família, aí sim, vocês conversem em família. Mas é interessante que consiga manter esse equilíbrio e essa diferenciação de todo esse sistema familiar, certo? Atividade física. Gente, como tem sido difícil fazer atividade física nesses dias, né? Principalmente nesse período a gente vai começar inverno agora, e esses dias de outono, final de outono, já tem sido frios, né? Finalzinho da tarde já tá frio. Então, para quem gosta de fazer atividade física no final da tarde, como eu, já tem sido assim, fazer um esforço extra para estar fazendo o exercício físico. Mas tem gente que faz exercício físico dentro de casa, sem problema. Também faz parte da sua rotina. Mantenha isso, tá? Ah, eu não faço exercício físico. Procure fazer alguma coisa para você trabalhar o seu corpo e a sua mente, tá? É muito importante nesses momentos de dificuldades a gente ter esse equilíbrio, tá? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Nós precisamos nos manter saudáveis, tá? Física e mentalmente, certo? Música. Tem gente que gosta de música, então tem que ter muito controle com essa questão da música. Que tipo de música? Volume, momento adequado para ouvir a música. Então não é ouvir música para fugir de uma dificuldade, ou ouvir música porque discutiu com o marido, ou ouvir música porque discutiu com o filho. Então, assim, é você fazer uso dessa música para o seu bem-estar, para o seu momento, tá? Para você se agradar. Isso é um agrado que você está dando para si mesmo. Então, procure o momento adequado, o volume certo. Tem que ter muito cuidado para não incomodar os vizinhos agora nesses dias que a gente tem trabalhado home office. Então, às vezes a gente quer trabalhar e não consegue porque tem um cachorro latindo, tem um vizinho com som alto. Então, isso é muito importante, a gente se trabalhar nesse sentido de
se condicionar na nossa rotina, sem precisar que a rotina do vizinho seja alterada por minha causa, certo? Então, ó, trabalhe as suas emoções, trabalhe o seu físico, trabalhe o seu sistema familiar, trabalhe o equilíbrio dos seus filhos. É fundamental neste momento, por mais difícil que seja, a gente manter esse equilíbrio, mas é importantíssimo tentar, pelo menos tentar. Então, a gente tem que tentar manter esse equilíbrio, tá? A gente não vai conseguir fazer tudo. Ah, mas tá falando é muito bom, é muito prático a fala. Mas e a prática? A prática depende de mim, depende de você, depende do vizinho, depende do seu filho, depende do seu marido, tá? Então, depende de cada um se trabalhar. Que as nossas emoções, elas são elas são individuais. Então a gente tem que trabalhar essa nossa emoção individual para não deixar que ela se estenda no coletivo, tá? Porque a partir do momento que ela se estende no coletivo, e a gente está falando de ansiedade, que eu deixo transparecer essa ansiedade, principalmente nesses momentos difíceis, e com certeza a tendência dessa ansiedade ser negativa é muito ruim para com quem eu estou convivendo, ok? Então, ó, dedique tempo a si mesmo. Tempo a si mesmo. Cuidado com os excessos de serviço doméstico, isso principalmente para as mulheres, tá? Porque há essa tendência das mulheres se sucumbirem em dificuldades domésticas, em afazeres domésticos, e acaba esquecendo de si mesmo. Então, nós precisamos do nosso momento individual. Eu preciso pensar em mim, tá? Eu preciso me colocar em um momento que é agradável para mim, que eu queira dormir, ou que eu queira sentar no sofá para ver televisão, um filme que eu goste, ou ficar sozinha, mesmo que seja difícil ficar sozinho, se faz necessário, pegue lá o seu canto, vá no seu quarto, tire lá uma meia hora, fique lá, pegue um bom livro, né? Faça uma leitura, escute uma música suave, certo? Cuide de si mesmo, se dedique, tenha tempo para si, tá? Desconectar das redes sociais, de televisão, na hora que for dormir. É importante a gente fazer isso, porque eu tô falando para vocês a respeito da saúde mental, tá? Eu preciso ter o meu equilíbrio mental de forma saudável. Então, como que eu vou fazer isso se eu vou, no meu momento de relaxar, eu tô com a sobrecarga? Eu estou com a sobrecarga de informações, eu estou com a sobrecarga de conversas por mensagens nas redes sociais, eu estou com a sobrecarga de alguém que está do outro lado, que está reclamando, ou algum parente que está cobrando alguma coisa, enfim, é importante desconectar, certo? Antes de dormir, desconecte das redes sociais, pelo menos uma hora, aí você dá aquela desconectada, dá aquela relaxada, certo? Se precisar usar o telefone ou algum som ambiente, que esse som seja para relaxamento. É o que a gente vai estar falando agora, certo? Então, olha, tenha cuidados sempre com o volume. Coloque uma música suave, tenta fazer respiração antes de dormir. Alongue o seu corpo, mesmo na cama, você pode dar uma alongada no seu corpo, alongue as pernas, alongue os seus braços, relaxe a cabeça, relaxe o pescoço, relaxe as costas, sempre trabalhando de cima para baixo, tá? Então você vai trabalhando com a sua mente, vai se condicionando e vai trazendo as energias de cima para baixo. Sempre que respirar, vai soltando o seu corpo, vai deixando fluir as boas energias para o seu corpo, certo? Isso vai ajudar muito. Pensamentos positivos, tá? Os pensamentos são algo que nos perturba bastante, porque mesmo quando a gente quer fazer
o relaxamento, acontece de vir uma interferência de um pensamento negativo ou de algo do dia a dia que você esqueceu de fazer, ou uma tarefa do filho que ficou pendente, sempre vai aparecer um excesso de pensamento. O que a gente tem que fazer? Sempre bloquear esses pensamentos negativos e retomar a reflexão de relaxamento, certo? Como é que eu vou fazer isso? Se você tiver um excesso de pensamento que está te incomodando e você não consegue relaxar, uma das técnicas que a gente ensina é sempre uma contagem, tá? Então você pode começar, se você tem mais facilidade para relaxamento, pode ir de 10 a 0. Se você tem mais dificuldades, pode ir de 100, tá? Até ao 0. Isso é muito bom porque o número, ele vai, a sua mente, ele vai estar focada no número e não no que você tem a fazer. É uma técnica muito interessante, tá? Então você foca no número e vai fazendo a contagem regressiva, respirando e relaxando o seu corpo, tá? Sempre focada no número. Você bloqueia qualquer outro tipo de pensamento que vem para fazer a interferência ali naquele momento, certo? Muito bem, pessoal. Então, olha, vamos nos encontrar outras vezes, tá? Eu vou estar falando para vocês sobre outros assuntos ou até mesmo sobre ansiedade, né? A gente tem diversas outras abordagens a respeito de ansiedade. Então, espero que vocês consigam fazer isso aí do outro lado. Eu espero que de alguma forma eu esteja ajudando, né? Amenizar um pouquinho toda essa dificuldade, toda essa ansiedade, todo esse estresse que todos nós estamos vivendo. E a minha intenção é essa, é de colaborar um pouco com vocês aí do outro lado. Espero que vocês gostem. Lá no YouTube tem os nossos contatos, lá no nosso canal. Qualquer coisa entre em contato, peça consulta, né? Eu não falei para vocês, mas eu sou psicoterapeuta clínica, então estou à disposição também, tá bom? Desejo aí para vocês tudo de bom, tá? Fique bem, fique em casa, se cuidem, cuide da sua mente, cuide do seu sistema, tá? Familiar e pessoal, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.